Bom dia, pessoas! Tudo bem por aí? Bom, começando mais um Clube da Casa com esse encontro maravilhoso com vocês, onde a gente fica fofocando, né? É o dia da fofoca, segunda-feira, que a gente vai falar sobre a casa, sobre como vocês se comportaram dentro dela, quais as novidades, reflexões, não é mesmo? E para você que entrou agora e caiu de paraquedas, não entende nada do que eu tô falando, meu nome é Mayra Prieto, sou designer de interiores e organizadora. Faço o possível para salvar pessoas da beira do caos na desordem e... Enfim, faço tudo isso, gente. Como passaram a semana? Tudo bem? Tudo jóia? Bom, mais uma segunda-feira de frio aqui em São Paulo. Pois é, gostoso, né? Contemplar o inverno. Tudo bem. Hoje eu fiquei aqui pensando, falei, gente, essa internet que não funciona, né? E eu queria falar um pouquinho sobre por que a gente faz o que faz. Pois é. História longa hoje, hein? Porque a gente precisa refletir um pouco mais, né? Então, quando eu falo que eu venho aqui com o propósito de acesso a esclarecimento, a conhecimento, né? Que a gente tem que ir em busca disso, nada mais do que se perguntar, mas por quê? Por que eu faço o que eu faço? Né? E a gente vai bater um papo, vou falar algumas coisas aqui na minha colinha e depois a gente reflete junto. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar, me chama aí, me puxa, que eu adoro bater papo. E se também precisar ter algum problema em casa, que é um dia que é fora do Clube da Casa, tem o WhatsApp, lá na link da bio eu tenho um cadastro, vocês entram gratuito. E aí que vocês precisarem de auxílio, informações para algum tipo de solução da casa, estou à disposição, tá? E para quem não entendeu ainda meu propósito, qual o propósito dessa garota aí ficar numa segunda-feira, 7 horas da manhã, falando na nossa orelha? O propósito de todo esse processo do Clube da Casa é trazer acesso, informações que a gente precisa, né, para poder fazer da nossa casa um lar. Então a gente fala de assuntos diversos, entre limpeza, organização, decoração, planejamento, rotina, a história da casa em si. Então, quando a gente entra, né, nesse processo, é um processo para poder despertar vocês aí. Então, o propósito do Clube da Casa é esse. Bom dia, pessoa! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas e vamos começar mais um dia aí se perguntando, né? Por que a gente faz o que faz, né? Bom, ai, gente, que preguiça, tá frio demais. Vamos lá. Você faz o que faz porque acredita nisso ou não sabe? Que pergunta confusa essa, né? E eu fiquei fazendo essa reflexão ontem, de noite, antes de chegar aqui com vocês agora. E fiquei, gente, que legal, eu vou ficar cutucando o povo. Vou ficar, porque eu já me fiz essa pergunta diversas vezes e agora eu vou lançar essa chavezinha no cérebro deles. Então, assim, a gente não sabe por que faz muitas coisas, né? Então, é uma pergunta tão simples e diferencia em muitos casos que tem sucesso das pessoas que têm fracasso, né? Então, no âmbito geral da vida, né, a gente precisa entender o processo e aonde você tá. Então, por exemplo, como a gente fala muito da casa, né, muito do setor, por que você pega o aspirador desse jeito? Por que você tá fazendo aquele trabalho com o aspirador daquele jeito, né? Por que você faz a comida do jeito que você tá fazendo? Por que você tá fritando? Por que você tá lavando a roupa desse jeito? Então, muitas vezes, tanto em treinamento de funcionários quanto a consultoria para dona da casa, ela
não sabe por que ela faz o que tá fazendo. E claro que isso é pra vida, né, gente? Não é pra casa só. Eu tô dando um exemplo porque é lógico que eu gosto de fofocar sobre a casa, não é mesmo? Mas tudo na vida, por que você faz? Porque, né? Por que você faz? Como você faz? Porque faz? Peraí, por que eu tô descascando essa laranja? Mas tem um outro jeito, né? Então eu quero falar um pouquinho da importância desse porquê nas nossas vidas e na nossa casa, tá? O porquê que cada um faz as coisas que fazemos todos os dias. Comprar algo, ler um livro, ver um determinado filme, né? Comer um alimento específico, trabalhar em alguma atividade, dormir de um jeito, conversar com alguém, estudar um assunto. Parece óbvia as perguntas, né, que eu tô te fazendo, mas na qual todos nós deveríamos ter essa resposta. A gente não tem. Por que a gente anda assim? Por que a gente dorme? Por que eu tô assistindo esse filme? Por quê? Porque a gente tem muitos momentos que a gente é reptiliano, a gente vai repetindo, né, a questão desse mecanismo humano, a gente olha o que a pessoa tá fazendo e vai repetindo, principalmente na base que tá dentro de casa, né, a base familiar. Então, por exemplo, um exemplo bem idiota, tá? Eu não assisto mais TV faz um tempão, né? Por quê? Porque eu não quero desperdiçar meu tempo assistindo algo que não tenha conteúdo que vai alimentar a minha mente, né? Não vai me alimentar de conhecimento, a não ser documentários, né? Coisas desse tipo que faça sentido. Então, eu prestei atenção, porque quando eu era criança, até a minha adolescência, minha mãe assistia novela. E eu já me perguntei, assistindo novela, por que eu assisto novela? Se tudo isso é de mentira. Então, são os questionamentos que a gente vai fazendo nesse período aqui, na vida, né? Que faz com que a gente desperte e faça diferente. Por quê? Porque você vai continuar fazendo o que você está fazendo. Você tem outras maneiras de fazer. Então, essa resposta frequentemente não temos, né? Mas a importância de pensar em cada ação que adotamos em nossa vida, mesmo nos horários de lazer, é que tomamos consciência dos nossos atos, dando significado a eles, né? E assumimos a nossa responsabilidade, né, perante ao mundo. Porque tem muita gente que não imagina que é responsável pela própria vida, sempre fica questionando que a culpa é do próximo. Foi fulano, foi ciclano, cadê a coberta que tava aqui? Ah, não sei, não fui eu. Quem deixou esse copo aqui? Não sei, foi eu. Não tem a responsabilização. Eu sempre vou trazer o contexto para casa para vocês estarem entendendo, né? Então, é bem complexo, né? E bem interessante esse assunto e é onde eu quero levar vocês. A vida é o que fazemos e não o que acontece com a gente. Quando não somos conscientes, somos vítimas e, ao mesmo tempo, assassinos de tempo, de dinheiro, qualidade de vida e desenvolvimento pessoal, né? Então, o que eu tô fazendo para aprender? O que eu tô fazendo para ter mais acesso, né? Eu tô parada lá, perdendo meu tempo assistindo TV, 3, 4 horas. E aí, o que eu podia estar fazendo com 3, 4 horas, né? Então, verificar a rotina, né? As nossas ações, como a gente está se situando no mundo, é muito importante, porque isso recai na casa, né? Que é um dos setores da nossa vida, porque a gente tem o setor pai, setor mãe, setor família, setor isso, setor... A gente tem vários papéis, então, quando a gente se relaciona à casa, a gente fica em defasagem, porque 4 horas assistindo TV. A vida dos outros que nem existe. E aí a nossa vida vai ficando o quê? Além de você ficar cheio de informação desnecessária, sua casa vai ficando pra trás. Aí você não tem roupa pra sair porque tá tudo pra passar, né? Então o que você faz que você tá fazendo? Tá assistindo TV e não coloca as obrigações aí na frente, né? Então tem muito disso. As pessoas reclamam muito pra mim. Ao café. Elas reclamam porque não tem tempo, elas reclamam de diversas coisas, mas elas não param para raciocinar por que estão fazendo o que estão fazendo. Né? Aqui eu tava falando, por exemplo, recentemente eu parei de pensar, porque eu parei para pensar que assistia TV, né, determinados programas de TV,
E me dei conta que várias delas não acrescentavam nada no meu crescimento, no meu bem-estar. E que na realidade eram assassinos de tempo, né? Em outras palavras, não valiam as horas que eu perdia com elas. Por outras são excelentes para mim, ampliando em algum grau as minhas reflexões, né, sobre o mundo e sobre mim mesma. Então, é sério, viu, gente? Eu assistia muito, eu ficava na boiada, na massa, não, é TV, janta, vai assistir Jornal Nacional, TV, Domingo Fantástico, ficava condicionado, né? Então, o tempo que eu gastava de TV, isso, sei lá, uns 10 anos atrás, foi o tempo que eu comecei a dedicar pra minha casa, pro autoconhecimento. A casa também faz parte disso, né? Onde você mora, o que você come, como que você vive, como se reproduz, né? Quem somos nós na fila do pão? A gente precisa entender tudo isso. Só que você tá com a mente desligada assistindo TV, e aí? Né? Aproveita essas horas para começar a se organizar. Não é só chamar a varinha de condão da Mayra Angelina, aqui da Organize-se Já, pum, vai lá e faz a questão da sua casa. Eu vou fazer momentaneamente, porque vai voltar, porque você não acionou a ação, né? Você precisa ter ação dessas habilidades. Você que precisa sair e fazer. Ninguém vai vir fazer por você. Claro que pagando vai. Mas você vai viver nesse ciclo para sempre, né? Tem que ter conhecimento da casa, conhecimento do que tá fazendo, por que tá fazendo, né? E a regra é muito simples e vem da física. Toda ação provoca uma reação. Tudo que fazemos, por menor que seja, transforma o mundo ao nosso redor, né? E o que nos transforma de volta. Budistas chamam isso de karma e prestam muita atenção ao criá-lo a cada momento, pois isso determina uma felicidade futura. Outros chamam de lei da retribuição. Algumas religiões acreditam em reencarnação, têm filosofias enraizadas, mas acredito que independente da fé que você pratique, né, agir conscientemente é essencial para o desenvolvimento de uma vida produtiva, né, e feliz para você e para todo mundo que está à sua volta. Desenvolver uma vida produtiva. Como que se desenvolve uma vida produtiva? Prestando atenção em todos os minutos e o que você está fazendo e por que você está fazendo aquilo. Não vai varrer o quintal porque a sua mãe te ensinou a varrer o quintal daquele jeito, porque aí você vai reverberar todas as questões dos antepassados, né? Por que você tá lavando a roupa desse jeito? Eu já cheguei, né, olhar. Mas por que você lava a roupa assim? Porque a minha mãe ensinou que você tem que fazer, e tem que quarar, e tem que... Gente, a gente pode modificar, a gente pode experimentar novos caminhos, né? Vai saber se aquele caminho que a pessoa, né, no caso, tomou, não tem um atalho, não tem algo melhor para ser lapidado, porque tudo tem que ser lapidado, né, é melhoria. Então a sua avó que fazia o quará da roupa, tem um monte de gente que não sabe o que é isso, né? Pois é, quará, gente, é você lavar a roupa lá no rio, bem bonitinho, né? Que você fica o dia inteiro com o cesto, na maioria das vezes elas ficavam com as crianças nas costas, né? Esfregando a roupa na pedra, batia e jogava a roupa no sol, pro sol quarar. Pois é, e daí de onde vem o termo. Então, nós trazemos essas programações, né, do que as pessoas fizeram lá atrás e a gente continua fazendo, repetindo e reverberando para as outras gerações futuras, certo? Então, vamos parar. Por que eu faço o que eu faço? E aí, conforme agimos mais conscientemente, passamos a nos conhecer melhor, né, ser mais sustentáveis dentro de casa. Nossa Senhora! Por que eu jogava o lixo junto com o lixo reciclado dentro do lixo de casa? Olha quanto que eu fiz isso. Teve um dia que eu falei, gente, por que eu tô fazendo isso? Claramente, o que eu tinha visto a minha vida inteira, né? Na minha casa, no meio onde eu vivia, as pessoas jogavam tudo no mesmo lixo. Eu falei, mas no mesmo lixo? Aí o lixeiro vem, leva tudo pro mesmo lixo, não recicla. Como que vai tirar a reciclagem daquela miudez, daquele processo que o caminhão do lixo faz? Falei, não, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou separar. Pelo menos sou eu e a consciência aqui fazendo diferente, né?
Então, por isso que é importante. Aí eu não comprei outro lixo, não investi financeiramente, mas aí eu peguei um gancho, coloquei em cima da lixeira de orgânico e uma sacola grande. E nessa sacola grande a gente recolhe, né, a questão do reciclado, do lixo reciclado. Então a gente precisa começar a parar, respirar e entender. Não é que é respirar e não é isso, gente. Mas é entender por que você está tendo tal ação, por que você está fazendo aquilo, né? É uma reflexão importante mesmo, Dani. E é o que depende da nossa rotina, né? Estar organizada ou não. E não é organizando só as coisas físicas, a gente tem que organizar todas essas ações, esses acontecimentos que vão vindo na nossa, né, rotina no dia a dia. Quando eu penso em cada porquê, quanto ato meu, analiso a minha essência e as minhas motivações pelas quais eu ajo. Existe uma máxima que diz que a raiz de toda mágoa é a expectativa. Quando a gente não gera expectativa, o tombo é menor. E assim, se não nos conhecemos, temos expectativas erradas, tanto em relação a nós mesmos quanto aos outros. Além disso, quando nos conhecemos, sabemos melhor o que queremos no mundo e passamos a agir para atender as pessoas e as verdadeiras necessidades dos outros e não entrar nas expectativas dos outros, né? Você tem que sair desse lance da expectativa. Bom, a partir daí tendemos a parar de consumir tudo o que não nos nutre. Então a gente tem desde sentimentos, desde coisas, né? Por que a gente se nutre de tanta quinquilharia que a gente não usa? Por que a gente se nutre deixando um monte de coisas guardadas de recordação se a gente não vai usar? Né? Tem um monte de calça, um monte de blusa. Por que eu faço isso? Porque lá atrás você aprendeu dessa maneira. E consecutivamente você está repassando, tá vivenciando, porque não se perguntou por que tá fazendo, e alguém tá te assistindo e vai repetir a mesma ação lá na frente, né? Então, enfim, tudo isso, né? E isso é uma das principais consequências dos nossos atos conscientes e contribui significativamente para a sustentabilidade do mundo, né? Para a sustentabilidade da nossa alma, nos permitindo entrar em alinhamento com o nosso verdadeiro ser. Então, organização, gente. Organização dos passos e se perguntando por que tá fazendo, por que tá indo, né? Bom, conforme vivemos, mudamos ao longo do tempo. Aliás, todos os dias mudamos um pouco. E por isso é essencial fazer essa checagem sempre, né, sobre o risco de continuarmos fazendo as mesmas coisas que só faziam sentido no passado e para outras pessoas, porque outras pessoas fazem, eu tô fazendo, né? Então, a gente precisa entender o que não precisamos, o que queremos, o que não gostamos mais, né? O que é bom e natural para uma criança não é bom e natural para um adolescente ou para um adulto. Então, a gente está em constante crescimento, né? Temos que mudar todos os dias e continuarmos a ser nós mesmos. E nesse processo, quando temos consciência das nossas ações, elas contribuem para que esse desenvolvimento, ao invés de atrapalhar, nos deixa forte, né? Bom, gente, todos os dias, desde a hora que acordamos até a hora que vamos dormir, tomamos decisões, né? Em algumas ocasiões elas são grandes. A decisão de ir no mercado, ou a decisão de comprar um carro, a decisão de viajar, ou a decisão de lavar um quintal. Temos diversas, né, coisas para ir solucionando e ir escolhendo o caminho durante um dia, né? E na maior parte das vezes não são corriqueiras, assim como se vestir, comer ou se exercitar. A repetição de pequenas decisões é que vai determinar a nossa felicidade, né? E o nosso sucesso que almejamos. Só que com tudo que é rotineiro, há risco de deixar de ser uma decisão e virar um complexo de ações impulsivas e automáticas. A gente toma muita decisão automática, né? E isso atrapalha a nossa rotina, atrapalha, né? Acaba escolhendo mal muitas coisas, né? Muitas execuções para resolver dentro de casa, você acaba escolhendo mal,
né? É o caso, assim, de funcionários domésticos. Eu vou falar uma coisa, vocês vão entender. A gente contrata lá a funcionária, ou funcionário, gente, tá muito na moda agora, funcionário homem, e eles fazem serviço de casa melhor do que as mulheres. Eu tive o privilégio de atender uma casa que tinha homens trabalhando como copeiro, faxineiro, tá? Bem legal. Mas voltando ao assunto. Eu venho fazer o treinamento, vou nas casas fazer o treinamento, certo? Aí, a dona da casa tem que ouvir, né? Aí ela reclama, tem tanto assim, não sabe fazer assado, não sei o quê, porque quebra minhas coisas, porque não sabe montar, porque não sabe lavar, porque não sabe. Aí, chega a minha hora de conversar com a funcionária. Quando eu vou entender o que tá acontecendo, nada mais é do que a falta do acesso, né, às informações que essa pessoa teve. Então ela mora, por exemplo, numa casa de um quarto, uma sala, né, e olhe lá. Então ela não tem devidos eletrodomésticos para prestar atenção. Então ela não sabe como fazer aquilo, né? E aí, quando ela chega na casa da empregadora dela, ela vai repetir as coisas que ela sabe fazer no ambiente de um quarto e uma sala, por exemplo, né? Então ela vai repetir essas ações e não vai se perguntar por que está fazendo as coisas da maneira que está fazendo, né? Então, olha como o processo da casa é amplo e ela pega lá embaixo, né, da raiz. Então, não é só com a gente que faz o que faz, sem estar observando. Quem trabalha com a gente também faz isso muito, né? E a gente ainda tem que ter o sexto sentido, o faro ligado para perceber que está acontecendo isso, né? Porque ninguém vai trabalhar assim, gente, fazendo qualquer coisa, porque tá fazendo porque foi o que aprendeu, né? Tá achando que tá certo, não tá pensando, né? As escolas não formaram pessoas para pensar o porquê das coisas, né? Formaram uma boiada com um monte de matéria lá que dane-se, né? E se a gente já teve um monte de dificuldade tendo acesso à escola, imagina pessoas que não tiveram acesso. Então trouxeram ações e escolhas feitas pelos pais, pelos bisavós, avós, né? E tá aí hoje fazendo isso e nem sabe, né? Claramente se perguntar, mas por que eu tô fazendo isso desse jeito? Pois é, mais uma. Mas a gente vai ajeitando, a gente vai alinhando. Eu tô começando a conectar bastante gente por aqui. Então, pra mim é um orgulho. Eu sou pecante, eu sou humana, eu erro pra caramba e eu gosto de contar o que é a real mesmo, assim, né? Pra vocês poderem melhorar. Aí quando o passo de um, né, tá na areia, é mais fácil a gente ir pisando em cima dele, porque a gente não precisa ficar pesado, puxando o pé da areia. Já tem o passinho ali, a gente vai. Então por isso que eu tô aqui fofocando e fuxicando esses assuntos com vocês, né? Bom, quando um hábito é benéfico ou nos atrapalha, né? Mudar um hábito não é fácil e não basta querer, como muita gente prega por aí. Como a nossa história de vida é muito agitada, a gente também não para prestar atenção que a gente precisa ter um olhar precioso, generoso, cuidadoso sobre si mesmo e a partir daí traçar estratégias que facilitem novas ações, né? Então, nós temos os hábitos que são positivos e essenciais, né? Como escovar os dentes, ter horário para dormir. A gente chama de hábito também os comportamentos automáticos, que a gente faz quase sem precisar pensar, né? E nós só fazemos dessa forma porque um dia pensamos neles. Por exemplo, imagina quando você entrou em um carro para dirigir, porque provavelmente você já tem elencado todas as suas atitudes. E quando fizemos um hábito na nossa vida, gente, nem tudo precisa ser hábito. Por exemplo, fumar não é um hábito bom, certo? É um vício, né? Comer exageradamente
Não é um hábito bom, né? É um vício. E por aí afora, né? Tô dando exemplos de vivência, assim, pra ficar mais fácil pra vocês. Então, assim, o que define se um hábito ele é bom ou não, se são feitos a longo prazo ou não, né? A nossa mente funciona basicamente para ter a livre prazer, né? Por isso a gente se sente um prazer imediato em realizar as ações que ao médio e longo prazo nos trazem prejuízo. Por quê? Porque traz sacia, né? Mas você não está se perguntando se isso tá te gerando alguma coisa real, legal, e se tá fazendo sentido, né? Porque não faz sentido. Então, eu tive com um pessoal esses dias e a gente tava falando sobre fazer arroz e feijão. Eu faço arroz e feijão com alho, e o outro faz arroz e feijão com alho e cebola, né? Outros só fazem com cebola. E por que eles estavam fazendo aquilo daquele jeito? Eles pararam para prestar atenção? Então a nossa conversa foi: nossa, o meu jeito foi assim, assim, assim. Mas por que eu não posso fazer do seu jeito para ver como que fica? A gente fica com a mente muito limitada, né? A gente fica com a questão do automático muito ligado, né? E esse automático atrapalha a gente na casa, né? Então olha os pontos aonde vocês estão perdendo tempo e parados nesse automático, né? E deixando de desenvolver o setor casa, né? Eu não tô nem falando de se desenvolver pessoalmente, porque aí não é a minha linha, não é a minha área. Mas eu tô dizendo das coisas ao seu redor, né? Por que não tá acontecendo? Você tá se perguntando por que você tá fazendo o que você tá fazendo, né? Então é isso, a minha dedicação para vocês hoje foi sobre essa questão. Se perguntem mais, se permitam saber o porquê estão fazendo o que estão fazendo. Um adoça o café, o outro não adoça o café. Por que eu tô fazendo? Por que eu não estou fazendo? Ou vice-versa, né? E esse acesso a esses muitos porquês, vocês vão tendo a clarificação de outras coisas que você não se tocava. Nossa, gente, por que eu não fiz isso antes? Então, se dá oportunidade mesmo, se perguntar, se questionar para que a oportunidade de fazer diferente venha, para que você evolua de outras maneiras, para que você adquira habilidades, outros tipos de habilidades, né? Porque, afinal de contas, a gente veio para a Terra, não foi a passeio, foi a trabalho. E, de vez em quando, a gente tem uma horinha vaga para poder aí se divertir, né? Mas é isso, gente. Queria deixar aqui meu muito obrigada por vocês estarem me acompanhando. Tem alguém que quer entrar? Oi, Marta! Vamos entrar, falar comigo um pouquinho? Vamos ver se essa conexão, gente, porque o bomba tá sendo a internet ultimamente, né? Vamos ver se essa Marta entra. Ai, gente, não tá entrando. Eu tô com dificuldade de até... Ah, entrou! Ih, eu acho que ela apertou errado. Gente, a galera aperta errado. Depois que eu chamo aqui, fica tudo envergonhado, né, pessoas? Pois é. Não precisa ter vergonha, não. É só um bate-papo, é só um acesso a informações, né? É um tipo de mão única, né? Do mesmo jeito que as minhas informações vão com vocês, elas voltam de vocês também. Eu aprendo muito, né? Mão dupla. E é isso. Uma boa semana. Que vocês tenham uma semana fantástica, produtiva. Começa a fazer as perguntas todos os dias. Eu tô dobrando essa roupa por quê? Por que eu tô dobrando essa roupa desse jeito? Porque a moça lá da internet ensinou. Mas a moça da internet que ensinou sabe como é seu guarda-roupa? Não. Ela não sabe o tamanho das suas gavetas? Não. Ela não sabe o seu tamanho? Não. Então ela tá ensinando, mas você tá repetindo. Mas você se perguntou por que você tá fazendo o que ela tá falando? Né? Então, começa a raciocinar. Não gosto de organizar a casa? Ah, não me conta isso. Você vai gostar. Prometo. Prometo. Eu não gostava. Eu era uma tranqueira para arrumar a casa, para organizar, então nem se fala.
E aí, depois que eu virei adulta e comecei a conhecer todos os processos e me especializar em todos os assuntos, eu percebo que a minha vida não é nada sem que o meu lar não esteja organizado. E aí, para isso, eu disponibilizo para vocês o curso online. Se vocês não quiserem ficar o dia inteiro dentro de um local fazendo curso, só para vocês entenderem como é fácil o processo e que todo mundo pode e é capaz, tá? Se faça perguntas, por que você não se tornou uma pessoa organizada ainda, tá? E também nós temos o link lá na bio do livro. Eu lancei um livro junto com 20 coautores e a gente fala um pouquinho de cada tipo de organização que pode ajudar vocês. E se vocês continuarem com dúvidas e quiserem mais a minha ajudinha, entra no direct, manda pra mim. E não esquece também de me seguir lá no YouTube, gente. Tô querendo chegar aí não sei quantos mil para poder fazer live com vocês lá, tá? E é isso. Se você conhece alguém que precisa saber o que está fazendo, se aquilo ali não tá deixando a pessoa fechada pro mundo, manda esse vídeo para ela e depois me conte se deu certo aí, se vocês conseguiram resgatar mais uma alma, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima semana. Desejo tudo de bom para vocês. Agora vá cuidar da casa. Pois é, celular precioso. Fiquem com Deus. Isso mesmo. Desejo liberar espaço. Parabéns, Alane. Tem que liberar espaço. Por que eu tô guardando essas quinquilharias que era do meu pai e da minha mãe? Por que eu tô guardando foto antiga? Por que eu tô guardando isso? Qual que é o sentido? Se perguntam o que tá fazendo sentido para vocês, tá bom? Até mais.